Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Boa noite, meus amigos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para conversarmos sobre o Evangelho, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, nos itens 9 e 10, verdadeira pureza e mãos não lavadas. Que Deus possa nos abençoar e nós possamos refletir bem sobre essa linda mensagem. Então, o Evangelho nos fala assim: enquanto ele falava, um fariseu o convidou para jantar em sua casa e Jesus, tendo ido até lá, sentou-se à mesa. O fariseu começou a pensar: por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse: fariseu, vós tendes enorme cuidado em limpar o que está por fora do corpo e o do prato, mas o interior de vosso coração está cheio de rapina e maldade. Insensatos! Aquele que fez o que está de fora, não fez também o que está por dentro? Lucas 10, versículo 37 ao 40. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, ligando-se à prática das leis estabelecidas pelos homens e que os rígidos observadores faziam casos de consciência. O fundo tão simples tinha desaparecido sob a complicação da forma. Como estavam mais preocupados em observar os atos exteriores do que em modificar moralmente, em lavar as mãos mais do que em limpar seu coração, os homens enganaram-se a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, por se conformarem com suas práticas e continuavam como eram, sem se modificar, pois lhes ensinavam que Deus nada lhes cobraria. Eis porque o profeta dizia: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim foi com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo plano, o que fez assim que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, acreditassem que sua salvação estaria mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram na lei de Deus que Jesus se refere quando disse: toda a planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chegará a Deus enquanto não se fizer perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atende a esta finalidade. A religião na qual se crê poder apoiar-se para fazer o mal ou é falsa ou foi falseada em seu princípio. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, se ela não impede assassinatos, adultérios, expoliações, calúnias e prejudica a seu próximo. Ela cria supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não homens de bem. Portanto, não basta ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter pureza de coração. Bem, eu gostaria de pautar essa nossa conversa sobre o texto, do Evangelho em uma palavra. Qual seria? Comportamento. É sobre o nosso comportamento que Jesus nos convida a refletir. Nós estamos primando por atitudes
que prestem contas aos outros do quanto somos bondosos, caridosos e evoluídos? Ou nós estamos nos voltando à nossa própria consciência e tentando mostrar a Deus e a nós mesmos o quanto podemos ser melhores? O quanto nós podemos melhorar dia após dia? Esse texto do Evangelho, Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas, nos fala sobre isso, em sermos melhores e nos modificarmos. Sem que para isso a gente precise de plateia, a gente precise de aplausos, reconhecimentos, né? Que esses aplausos, esses reconhecimentos, eles vão acariciar o quê? O nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho. E, na verdade, a nossa melhoria, essa busca diária, né, que nós temos que fazer em sermos melhores, né, em nos livrarmos de hábitos, de sentimentos, né, como o egoísmo, a vaidade, isto é uma luta, isto é uma batalha nossa, né, conosco mesmo, que deve ser feita no dia a dia, sem a necessidade de plateia, sem a necessidade de reconhecimento, porque esse reconhecimento vai ser o quê? A nossa evolução, né? Então, na doutrina espírita, essa melhora, essa busca por esse melhoramento, nós chamamos de reforma íntima. Então, a reforma íntima é o que nos proporciona essa nossa melhoria. E tudo isso está sob a nossa responsabilidade. Não é o outro que vai fazer com que eu melhore, né? Não é frequentar essa ou aquela outra religião que vai me fazer melhor. O que vai me fazer melhor é a consciência do meu erro e essa busca por essa reconexão com Deus, né? Essa busca em trazer genuinamente para as nossas vidas, para as nossas ações, para o nosso cotidiano, os ensinamentos do Cristo, ou seja, a lei de amor, da caridade, né? Que isso realmente faça parte da nossa vida. Então, nos modificarmos, abrirmos mão de comportamentos e pensamentos, né, baseados no orgulho, vaidade e o egoísmo, não é uma tarefa fácil, não é trivial, mas ela é necessária para que nós possamos cumprir com sucesso essa nossa jornada aqui na Terra, né? Para que isso possa nos poupar da necessidade de outras e outras encarnações e também para que a gente não assuma novos débitos, né? Novos sofrimentos que vamos precisar sim expiar, né? Quando nós oramos a Deus pedindo bênçãos para superar uma situação difícil, de uma doença, uma dificuldade financeira, ou mesmo quando a gente se arrepende de alguma coisa que a gente faz e pensa, né, e sente aquela necessidade de estar mais próximo de Deus, né, de termos essa conversa com Deus, a gente precisa sempre lembrar que isso é algo entre nós e Deus, entre eu e Deus, entre você e Deus, que as pessoas à nossa volta, né, isso não tem a ver com esse externo, né? Nós não podemos colocar em nada externo essa responsabilidade, né? Alguma coisa do tipo, eu errei, eu tive uma atitude incorreta, mas se eu fizer tal coisa, tá tudo resolvido. Não é bem assim. E ao mesmo tempo desde que esta tal coisa seja o quê? O meu arrependimento verdadeiro e a minha mudança. Isso sim vai fazer com que eu melhore. Isso sim vai fazer com que aquele aprendizado traga um sentido novo à minha existência, né? Mas se nada disso partir de mim, do meu próprio íntimo, não vai ter efeito. Então, sermos melhores, sermos seguidores dos ensinamentos do Cristo é algo que só depende da nossa vontade, né? Do nosso comportamento melhorado dia após dia.
E essa melhora, meus amigos, ela não se dá assim, num passe de mágica, né? Não é uma coisa, pronto, eu vou ser melhor e eu durmo assim e já acordo de uma outra forma, né? Uma forma melhorada, aprimorada. Não é bem assim. Para que isso aconteça, é necessário que, primeiro de tudo, né, que isso esteja na nossa vontade, que esteja no nosso íntimo. E sempre lembrando, isso não está sobre a responsabilidade nada externo e de ninguém, fora eu mesmo, né? Fora cada um de nós, fora o nosso coração. Então, não é lavar as mãos, não é fazer exaltações, né, ir rigorosamente a templos religiosos. Não é nada disso, tá? Sem que tudo esteja acompanhado da nossa verdadeira intenção, né? A nossa verdadeira intenção em nos superarmos, em nos modificarmos, em nos melhorarmos, né? Em deixar que o nosso comportamento e os nossos valores realmente sejam condizentes com os ensinamentos do Cristo, com a lei de amor e caridade. E essa modificação, insisto em dizer, ela é única e exclusivamente nossa responsabilidade. É íntima, tá? Não está em nada exterior. Então, quando o evangelho fala, né, que os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos, né, que o fundo tão simples tinha desaparecido sob a complicação da forma, ele está nos chamando a atenção para que o importante não é a forma, mas a essência, né? Não é o que está aqui, o que os olhos estão vendo, mas é o que está no nosso coração. Por isso, não importa a forma como nós fazemos para nos conectar com Deus e a sua lei de amor. Porque o importante é que nós queiramos verdadeiramente essa reconexão. Então, para isso, não é necessário grandiosas demonstrações de fé, nem excesso de palavras bonitas, né? Mas por quê? Porque o que importa verdadeiramente é o que sai da nossa boca, né? Como está no Evangelho de Lucas, do versículo 6 ao 45, que ele diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Então, a gente não pode falar coisas genuinamente boas, genuinamente verdadeiras, se o nosso coração não estiver repleto disso, tá? Se a nossa vontade não estiver forte no sentido da nossa melhoria, do nosso melhoramento. Mas aí, vocês podem me perguntar, então, Rangélia, as minhas ações não são importantes? Não é bem assim, elas são muito importantes, desde que elas realmente sejam genuínas, que elas não sejam só para inglês ver, sabe aquele ditado que a gente usa? Só para quem tá de fora apreciar. Não, elas precisam ser realmente fruto dessa vontade íntima de ser melhor, né? De corrigir os nossos defeitos, tá? Por quê? Imagina só, nós hoje estamos aqui na Casa Espírita, assistindo essa reunião, então é muito fácil, né? Ser caridoso, ser bondoso, ser amável uns com os outros, né? Nós estamos nesse ambiente cheio de amor, cheio de luz, então é tranquilo. Mas e lá na nossa casa? Quando a gente chega, né, que nós temos os problemas, que nós temos os desafios a serem superados. Lá, com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, de que adianta lá na casa espírita eu ser tudo de bom e dentro da minha casa não repetir esse comportamento amoroso, esse comportamento amável? Do que adianta lá na casa espírita eu ser toda bondade, toda luz e no meu trabalho faltar com a paciência, faltar com a caridade para com meus companheiros de trabalho? De que adianta, gente, ser melhor se eu tiver essa preocupação, né, de me melhorar só se tiver uma plateia me assistindo?
Do que adianta a gente encher o peito e dizer eu sou dessa ou daquela religião, se verdadeiramente eu não estou buscando a minha melhoria, né? Se verdadeiramente lá no meu íntimo eu não sigo, mesmo que a duras penas, eu não sigo os ensinamentos de amor do Mestre Jesus. Qual vai ser o sentido disso? É só mostrar para o outro que eu tenho conhecimento do Evangelho, né? Que eu falo de Jesus? É um propósito vazio, né? Eu preciso sim vivenciar e deixar que essa vivência verdadeira ela fale por si só. Então, eu gostaria de deixar aqui nessa noite esse convite, né, para que nós, todos nós, né, para que nós possamos atender ao chamado do Cristo, né, para que a gente possa dar atenção ao que realmente é importante, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Jesus já nos ensinou isso e ele disse que esse é o maior dos mandamentos. E mais ainda, ele não só falou, ele nos demonstrou com suas ações, com a sua vivência, né, simples, serena e completa, né, nessa essência que é o amor, que é a verdade. Então vamos ser cada dia melhores, né, vamos nos superar, né, vamos colocar como meta, quando a gente acordar, que abrir o olho e fizer aquele agradecimento, né, por mais um dia que se inicia, vamos pedir a Deus que naquele dia nós possamos ser melhores do que o dia de ontem, né? E durante todo o dia vamos nos manter nessa conexão, nessa vibração, pedindo para que isso possa vir do nosso íntimo, né? Que isso não esteja só dos nossos lábios para fora, mas que esteja em nós, né? Em nosso espírito, que seja a essência do nosso espírito. E para isso nós podemos nos apoiar no Evangelho, em boas leituras. Essas podem ser as ferramentas que vão nos ajudar nessa nossa reforma íntima. Vamos deixar o velho espírito do passado e vamos passar a ser um espírito transformado, né, que segue verdadeiramente o amado Mestre Jesus. E não esqueçamos que podemos fazer de conta para todo mundo, mas nunca vamos poder fazer de conta para nós mesmos e principalmente para Deus. Muito obrigada, muita paz a todos e até a próxima.